Pensa na maior e melhor lembrança que você tem na memória. Pensa nesse sentimento que isso te traz e de como isso aí é bom pra você. Agora, imagina que quando você estiver nos seus últimos segundos de vida, é assim que a morte vai vir pra você, na forma da sua melhor e mais reconfortante lembrança. Você vai fazer a sua passagem dentro dessa memória que te conforta. Esse daí é um conceito profundo que consegue falar da morte pra reverenciar a vida. E talvez, lá no início dos anos 2000, você não tenha se tocado de que o My Chemical Romance fez uma obra assim, que ia muito além daquele movimento emo que a gente resolveu enquadrar os caras. O The Black Parade é um disco que fala da morte dentro de um conceito que está por trás disso tudo. Ali, no fim de 2004, começo de 2005, My Chemical Romance tinha acabado de sair do Three Cheers for Sweet Revenge, que já foi meio mórbido e bem mais teatral. A banda tava bem, os shows estavam lotados, o sucesso veio junto com aquela onda mais emo, mas nos bastidores os caras estavam acabados, eles estavam muito cansados da tendência que o emo tinha virado, daquela imagem que a mídia criou pra eles e com a sensação de que se eles fossem fazer mais um álbum, que esse daí tinha que ser o álbum. E foi aí nesse vácuo de cansaço e ansiedade que uma ideia nasceu. E se a gente usasse a morte como ponto de partida? Não a morte física, mas sim uma morte simbólica. O The Black Parade não é só o nome do disco, é como uma segunda pele que o My Chemical Romance criou para conseguir sobreviver a tudo que eles estavam passando naquele momento. Foi uma jornada tão tensa que eles sentiram que precisavam virar uma outra banda e meio que nascer outra vez. Eles viraram um alter ego mais teatral e mais dramático deles mesmos, que ajudou os caras a segurarem a barra. Mas ao mesmo tempo, eles nunca deixaram de ser uma Chemical Romance. Era só um jeito mais sombrio e mais simbólico de existir naquele momento. E o conceito do disco parte dessa ideia muito doida de que quando a gente morre, a morte aparece na forma da lembrança mais forte que a gente teve em vida. Foi daí que surgiu The Black Parade, que é a história de um cara morrendo de câncer, revendo a vida inteira dele, lidando com a culpa, com a raiva e tentando achar algum sentido nos seus últimos suspiros. Como se fosse um rito de passagem para entender quem você era e talvez descobrir quem você pode vir a ser. To see a marching band. E aí, para dar forma a tudo isso, eles inventaram um personagem, que é o The Patient, que aqui a gente vai chamar de O Paciente. Um cara comum que tá morrendo de câncer, deitado no leito de hospital, esperando pelo seu fim. A ideia da morte, que vem na forma da sua lembrança mais forte, veio de uma teoria pessoal do Gerard. Para esse personagem, o paciente, a lembrança mais forte dele era de quando o pai dele levava ele num desfile. Aí, quando a morte vem buscar ele, ela aparece como uma parada preta, uma espécie de marcha fúnebre, que é também meio mágica, como se fosse um show de fechamento da vida. E aí, toda a história desse disco vai começar. Nas últimas, quando o coração dele tá pra parar, ele vê justamente uma parada, a The Black Parade. Essa banda vai levar ele pra uma espécie de purgatório emocional, onde ele vai rever todas essas memórias, os ressentimentos dele, os amores que foram perdidos, os arrependimentos e os medos que ele nunca conseguiu encarar. Cada música desse disco aqui é um capítulo pra essa viagem. Tudo isso vem numa espécie de ópera rock. Os caras se inspiraram em grandes bandas que fizeram isso lá no passado, como o Queen, o The Who e até o Pink Floyd. Tudo misturado com esse estilo deles e assinado por um cara que cresceu lendo HQ. The Black Parade is also the very basic premise of the record, which is when you die, I'd like to think that when you die, death comes for you however you want. And I feel that it's your strongest memory, either from childhood or adulthood. And for this particular character in this record called The Patient, his strongest memory is of being a child and his father is taking them to this parade. So when death comes for him, it comes in the form of a black parade. The Black Parade é sim uma história de um cara mais novo morrendo de câncer, mas acima de tudo é sobre alguém tentando fazer as pazes com o que ele foi, com o que ele perdeu e com tudo que não vai dar tempo dele consertar. E apesar do disco ter sim uma narrativa com introdução, conflito e resolução, uma das coisas mais legais desse trabalho é que ele não depende de uma ordem cronológica para fazer sentido. Cada música tem sim o seu universo próprio que pode ser entendido mesmo fora da ordem da história. E nessa jornada, o paciente não tá sozinho. Ele é guiado assim por uma espécie de entidade que é como a morte em forma de desfile, que também tem as suas pendências para resolver. Nesse conceito todo aí,
em volta da morte, o Gerard não interpreta só um personagem. Ele usa a própria voz dele para fazer dois papéis. O próprio paciente, que tá para morrer com câncer, e o parader, que a gente pode traduzir aqui como o desfilante. Ou a pessoa que tá na parada, que é na verdade aqui uma alma perdida, essa entidade do além que vai guiar quem tá fazendo esse ritual de passagem entre a vida e a morte. O personagem do paciente dentro da história é mais introspectivo, ele é mais frágil, tem muita insegurança e arrependimentos. Já o desfilante é mais sarcástico, ele é mais teatral, é o tipo de cara que vai te receber no purgatório e tem essa missão de conduzir outras almas. Ele é sarcástico porque ele já fez isso infinitas vezes. Então a visão dele sobre esse drama na hora de morrer é meio que debochada e superior. Isso aqui é uma dualidade mais simbólica entre a dor de existir e a libertação que pode vir depois dessa passagem. O conceito do disco começa com a The End, que é onde o paciente está deitado no leito do hospital e percebe que a vida dele está acabando. Ele ainda tenta manter o controle, mas ele não consegue nem terminar a própria frase, porque no meio do verso ele já é cortado pela Dead, que é a segunda música onde o desfilante aparece. E ele já chega todo debochado e fazendo piadas sobre a morte. O contraste entre as duas músicas é bem teatral. Aqui a gente vê o garoto que morreu cedo demais e a morte que veio pra buscar ele sem nenhuma compaixão. E aí vem a This Is How I Disappear. E aí bate aquela dúvida, né? Quem tá cantando? É o paciente? É o desfilante? Fica uma sensação de que alguma coisa tá desaparecendo. This Is How I Disappear funciona como aquela mensagem de morte que você deixa depois de partir. Na Shapers Lives, o desfilante joga na cara do paciente a vida cheia de excesso, de ódio e desespero por tudo que ele viveu. E que é meio que por isso que ele tá naquela situação. Ele não tem empatia nenhuma pelo paciente. Pra ele, ele é só mais uma alma estragada que chegou atrasada na própria redenção. E aí a gente já entende que o paciente, ele não é perfeito, ele não é assim um arquétipo de herói. E o desfilante também já passou pela mesma dor, só que no caso dele, ele não conseguiu superar. E aí vem a grande Welcome to the Black Parade. Essa aqui podia ser tranquilamente a abertura do disco, tanto pela grandiosidade da música, quanto pelo que ela representa dentro dessa história. Ela é a quinta música do disco, mas na real é como se ela fosse assim, o ponto zero dessa jornada, porque é nesse momento que o paciente finalmente atravessa o limite entre a vida e o além, e o desfilante vai lá buscar ele. A morte aparece na forma de um desfile, um tipo de show, seguindo esse conceito de que a nossa principal lembrança é a forma que a morte aparece pra gente. E a do paciente era de quando o pai dele levava ele pra assistir desfile quando ele era criança. Ou seja, o momento aqui da travessia é totalmente moldado pela emoção mais forte e visceral que o paciente tem. A música inteira é uma homenagem pra esse delírio que acontece entre o último suspiro dele e o primeiro passo pra ir pro além. Eles não estão cantando sobre a morte, eles estão cantando a música do paciente. É um ritual de passagem mesmo, e quando tudo para, a cidade morta desaparece. Só fica aquele eco da banda, tocando pela eternidade. Aliás, quando a gente fala dessa música em particular, já vem na cabeça a obra à parte que é o clipe dela, né? Que é uma ópera visual sobre a morte, a memória e a aceitação. O clipe foi dirigido pelo Sam Bayer, que foi o mesmo cara que fez nada mais, nada menos que Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, e Bullet with Butterfly Wings, do Smashing Pumpkins. O Sam é conhecido por ser um cara muito criativo, e a banda topou tudo que ele propôs, porque os caras sabiam que aquele vídeo era o nascimento visual de uma nova identidade do My Chemical Romance. No conceito do clipe, a parada vira uma comitiva fantasmagórica que guia eles pro outro lado. E essa ideia foi levada ao extremo no clipe. O cenário todo foi construído como se fosse uma cidade pós-morte com influência direta de filmes expressionistas alemães, tipo Metrópolis, por exemplo. Uma estética assim, mais sombria, só que poética. Os uniformes foram criados pela Colin Atwood, simplesmente uma das maiores figurinistas do cinema. O Gerard só entregou uns desenhos pra ela e ela trouxe todo aquele conceito da Welcome to the Black Parade. O conceito da parada é o disco te dizendo que você vai morrer sim, mas o que você quer que a
morte busca de você? Um sentimento triste e melancólico ou uma banda tocando bem alto com um cortejo celebrando que você foi em vida? Mas aí na I Don't Love You, ela fala da perda dele. O paciente não tá mais brigando com Deus. Agora, ele tá lembrando de alguém que ele amou de verdade. A dor aqui, ela vem de um sentimento mais de vergonha. Ele tá assumindo que estragou tudo e isso acaba humanizando esse personagem. A gente percebe assim que ele não é só um cara revoltado, que ele também tentou amar, mas que isso acabou não dando certo pra ele no processo. E aí vem a House of Wolves, e o disco vai para uma pegada assim, mais religiosa. Agora o paciente começa a ouvir as vozes do inferno. E ele se pergunta se ele merece queimar por tudo que ele fez enquanto ele estava vivo. Essa música tem assim, uma atmosfera de julgamento espiritual. O desfilante aparece uma outra vez, só que agora ele entra como um coral debochando da tentativa de salvação do paciente. E ele, em vez de resistir, acredita que é tarde demais, que aquele de fato é o destino dele. No comecinho da Cancer, o deboche desaparece e o que sobra ali é só o paciente, sozinho, frágil, como se ele finalmente tivesse parado de fingir. O piano entra representando uma respiração que está começando a falhar. A Cancer é o fundo do poço da alma, é quando o personagem simplesmente aceita. E aí vem a Mama, que é o colapso de tudo que sobrou. É aquele momento que o corpo já tá muito fraco, mas a alma ainda quer dizer alguma coisa. A música é uma espécie de marcha de confissão. Parece que o paciente está escrevendo a última carta dele. E ao invés de falar com Deus ou com a própria consciência, sei lá, ele escreve pra mãe dele. Só que a mãe dele aqui é tudo que o mundo esperava dele e a culpa que ele tá carregando. A bateria marcial é o ritmo da morte e o desfilante já nem precisa mais cantar separado. Ele tá dentro da voz do paciente. É impossível você saber onde um termina e o outro começa. Porque ali, naquele estado de fim, o garoto e a morte são um personagem só. E quando isso termina, vem o medo de não acordar. É como se o cérebro do paciente estivesse desligando devagar. Ele fala de paralisia do sono, de pesadelo recorrente, de uma presença mais obscura. E no meio da música entra um áudio do próprio Gerard descrevendo esses pesadelos. Um trecho que parece assim até uma possessão. E mesmo que o desfilante não apareça ali como voz, a presença dele ainda tá lá, porque ele tá assistindo o paciente delirar e se perder. A Sleep é o limite entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. A Teenagers funciona como um flashback do paciente, uma espécie de lembrança. O paciente está revisitando um pedaço do passado, ali por volta dos seus 18, 19 anos, e falando dos adolescentes com raiva e até um pouquinho com medo. Ele se vê neles e não gosta disso porque ele passa a perceber que ele mesmo não foi um cara muito bom. Ele foi agressivo, inconsequente e machucou muita gente no meio do caminho. E agora não tem mais como ele fugir. O disco tenta eliminar qualquer esperança que ainda pudesse estar por ali. A Disenchanted é a consciência chegando. O paciente não quer mais mentir pra si mesmo. A vida não foi o que ele esperava. Ele é só mais um jovem que acreditou em muitas promessas e acabou se decepcionando. Mas ele acaba aceitando. Ele entende isso e acaba comovendo o desfilante. Aqui, o paciente não fala com paz. Ele reconhece que ele errou, que ele teve sonhos demais, que ele inventou memórias pra si mesmo, que tentou ser uma coisa que ele nunca conseguiu ser. Mas ele não se pune por isso. E a música vira essa carta aberta, é um final assim, bem mais honesto. Pela primeira vez, ele para de brigar com o passado dele e por um único momento ele encontra um jeito de ter a própria redenção que não depende necessariamente do céu. Uma redenção que só exige uma única coisa, que é aceitar que a gente é humano e continuar andando. E quando parece ser o fim, entra Famous Last Words, que é sobre se recusar a ser esquecido. Ele não quer ser só um número, ele quer ser lembrado como alguém que lutou. E se no começo do álbum ele dizia que estava morto, agora ele diz que não tem medo de seguir vivendo. Não tem mais o desfilante debochado, só o último ato de resistência. O paciente vai embora como um cara que lutou, que se machucou, mas que se levantou uma última vez só para dizer que ele ainda acredita. E isso é o fim da jornada, ou talvez
o começo do fim, porque The Black Parade nunca foi sobre morrer, foi sobre o que você faz quando você percebe que você vai morrer. É sobre encarar o fim da vida no exato momento em que ela tá acabando. Depois ainda vem a Blood e a Kill All Your Friends, duas músicas bônus que funcionam como epílogo e sátira. A primeira é o paciente mais ranzinza falando dos médicos e das agulhas, e a segunda é o desfilante rindo da hipocrisia das pessoas que só lembram dos mortos pra fazer uma homenagem bonita. Mas a história, ela sim já terminou. O paciente foi embora e a Black Parade continua marchando. Mas a parada mais simbólica de todas do disco é que nada ali é literal. O câncer do personagem é bem metafórico. A banda da morte é a fantasia de um cérebro entrando em colapso. O lugar final do paciente nunca é revelado, e não precisa ser também, porque o disco não é sobre aonde ele foi, é sobre o que ele deixou pra trás, sobre as dores que ele não conseguiu curar, sobre a vida que ele tentou entender quando já era tarde demais. Uma Chemical Romance quis tocar numa ferida que a maioria das pessoas passa durante a vida, principalmente na juventude, que são os problemas de relação com a família e pessoas próximas. Porque essas relações às vezes criam algumas situações onde você não consegue dizer o que você precisa antes de morrer. O tempo passa, você não resolve o problema e quando você percebe, já é tarde demais. E o Gerard quis passar esse sentimento usando a voz dele para mostrar tudo aquilo como se fosse a última vez naquele desfile fúnebre. O The Black Parade veio justamente quando ele estava se afundando de um jeito que nem ele sabia mais quem ele era. Muito álcool, remédio, paranoia e medo de falhar com as pessoas. E não era só ele, a banda toda tava assim também. E aí, no meio disso tudo, eles decidiram se trancar no estúdio com ninguém menos que o Rob Cavallo, o cara que produziu Donkey do Green Day. E os caras realmente mergulharam com tudo nisso. Eles passaram meses gravando, testando timbre, discutindo letra por letra, experimentando vários efeitos de áudio e muitas harmonias. O objetivo era fazer um disco que falasse da morte para valorizar a vida. O conceito todo do The Black Parade é meio que isso. O fim do mundo pessoal e a tentativa de encontrar alguma coisa boa nisso. Só que, ao contrário desses álbuns conceituais que tentam procurar um sentido mais filosófico, os caras aqui quiseram procurar um direcionamento mais passional e orgânico para deixar esse sentimento de dor aparecer mesmo na cara. É tudo meio que a flor da pele e direto mesmo, mas é bem teatral e exagerado também, porque a vida real é assim às vezes. É uma representação lírica e sonora sobre aqueles dias que a gente chora e ri no mesmo espaço de tempo. E uma Chemical Romance entendeu tudo isso. E essa ideia foi pra estética também, e o visual do disco virou parte do conceito. A banda deixou de ser aqueles caras que ficavam chorando no palco e virou literalmente uma banda que abraçou o conceito da morte. O brand da banda passou a ter aquele uniforme mais militar, aquela maquiagem branca com olho fundo e um clima teatral bem mais melancólico. Essa estética deles aqui, inclusive, lembra muito o Tim Burton. É como se eles pegassem um clipe do Queen pra fazer lá nos anos 90. Foi tudo pensado pra parecer um desfile fúnebre bem glamuroso. A banda transformou aquele sentimento ruim e pesado do luto numa celebração. E isso rendeu uma das estéticas mais memoráveis dos anos 2000. Só que assim, né, quando você bota emoção demais num negócio desse, a crítica vai acabar te triturando. E trituraram eles na época. Teve gente dizendo que era emo demais, muito exagerado, ridículo e até pretensioso por causa do conceito ópera rock para uma banda que era chamada de emo pela crítica, não por eles mesmos. Teve jornalista naquela época que escreveu que o álbum era um musical cafona sobre um adolescente mimado morrendo e reclamando da mãe. Só que essa galera na época não entendeu que era justamente essa a proposta deles. O The Black Parade é pra ser dramático mesmo. A mensagem que eles queriam passar é de que quando a gente tá morrendo, tanto no sentido literal ou quando tá num ciclo aí de vida que acaba, a gente sente tudo amplificado. Até na hora de dizer as últimas palavras, só dizer um eu te amo já vai passar a ter um peso muito maior. E nesse sentido, esse disco é a carta que alguém escreve no fim da vida sem saber se ela vai ser lida. E ao mesmo tempo é uma carta que a gente escreve pra nossa própria adolescência ou pro nosso passado que a gente nunca conseguiu enterrar ou resolver direito. Mesmo assim, com toda essa estética mais mórbida, o The Black Parade nunca foi um disco que romantiza a morte. Ele assume mesmo que morrer e ter que se despedir não é fácil, que o fim dói, que tem arrependimento, que tem solidão, mas também mostra que mesmo assim dá pra achar alguma beleza nisso tudo. E isso fala até um pouquinho sobre a própria existência humana. E esse disco não é só sobre a morte do paciente, ele é também sobre a morte simbólica do Gerard, porque ali naquele momento ele estava matando uma versão dele mesmo também. O cara que começou a banda fugindo do próprio vazio, tentando preencher o buraco que os ataques de pânico e a depressão abriram nele. O cara que criou uma Chemical Romance como se fosse uma válvula de escape, mas que no meio do caminho virou líder de uma geração
geração de gente que também se sentia assim e que se via nele. E isso aí pode ser bem difícil de lidar dependendo da pessoa, porque de repente você não é só um cara cantando no palco, você vira um ídolo de gente que tá tentando sobreviver que nem você. E como é que você lida com isso quando você mesmo não sabe nem sequer continuar vivo? The Black Parade é essa tentativa de responder isso. É a mensagem final de alguém que tá no limite tentando deixar uma última mensagem antes de apagar as luzes. Só que ironicamente, foi nesse momento de quase fim que My Chemical Romance encontrou muita força. Porque quanto mais eles iam nessa dor e no sentimento dela, mais a mensagem encontrava outras pessoas que se entendiam naquilo. Era impossível, por exemplo, assistir o clipe da Welcome to the Black Parade e não se envolver com aquela marcha fúnebre invadindo aquela cidade acabada. A ideia de que a morte vem buscar a gente na figura da nossa lembrança mais forte é muito poética e é muito humana também. Porque no fim, a gente quer mesmo ser lembrado, né? A gente quer deixar alguma coisa pra trás e dizer que foi importante pra alguém. Enquanto a narrativa gira em torno do paciente, o disco inteiro também funciona como uma metáfora pra adolescência, que é aquela fase onde tudo é drama e parece que é o fim do mundo, onde a gente vive como se fosse morrer amanhã e ao mesmo tempo tem pavor de morrer de verdade. É nessa fase que a gente começa a criar alguns mecanismos de defesa para esconder alguns desses sentimentos. E alguns desses sentimentos, às vezes, é uma banda onde você pode esvaziar tudo isso. E por isso, essas bandas provocam tanta nostalgia na gente, porque elas ajudavam a gente a atravessar aquela fase. E o My Chemical Romance sabia disso. Eles estavam escrevendo a obra para uma geração que cresceu aprendendo a sofrer sozinha e que foi ensinada a nunca ser fraca. E é por isso que até hoje tem tanta gente que escuta esse disco como se fosse um abraço, porque ele é o reflexo de um sentimento genuíno daquela galera. É um recorte do que era ser jovem, ao mesmo tempo que funcionava também como uma espécie de permissão para se sentir vulnerável e triste. Ele encara a morte como sendo parte do todo e não o fim. Uma mensagem forte de que se você quiser, até no seu pior momento você pode ver a metade do copo cheio. O The Black Parade não foi exatamente pensado para ser comercial não, tá? Pro salto que os caras deram aqui na época, ele soou até meio estranho, meio teatral e até exagerado, mas explodiu porque a mensagem era muito legítima. E quando a gente fala que esse disco aqui virou um marco, não é só por causa da música em si, é por tudo que envolveu o disco, desde a turnê até a forma como a banda se reinventou. E o My Chemical Romance entregou isso pra gente do jeito mais legal que eles podiam, com essa obra que virou um retrato daquela época. Esse trabalho dos caras aqui é sobre você aceitar que o final feliz talvez nunca venha acontecer. E isso daí não é motivo para você parar, mas sim para continuar. É uma mensagem de que mesmo assim você tem que continuar cantando, você precisa ir atrás do seu legado, porque o sentido de tudo tá no que você fez na jornada e não no que você vai conseguir no final dela. E independente do que aconteceu, no fim a gente vai fazer parte desse desfile. Essa é a parada que a gente quer ver passando. Uma que não finge que a vida é esse arco-íris que ignora a dor, mas que também não deixa a escuridão vencer. Porque assim, a vida às vezes pode até ser esse hospital onde ninguém melhora, mas também pode ser um palco onde você pode brilhar. E é você que escolhe como você vai sair dele e qual história você vai deixar. Essa é a mensagem de The Black Parade. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!